Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, para a gente começar o capítulo de hoje da Katha Upanishad, a gente tem que fazer uma recapitulação, a gente tem que lembrar da aula passada, na qual Yamaraj qualifica como sábio aquela pessoa que compreende que a felicidade ou a paz não são características, não são atributos do ser, mas a própria natureza dele. É muito importante a gente compreender isso, compreender que a felicidade ela não é, nesse sentido aqui, um sentimento, um objeto. A paz também não é uma condição a ser alcançada, mas é aquilo que é natural para todos nós, sem o menor esforço. Portanto, o sábio é aquele que possui a maturidade para compreender essa diferença entre aquilo que é natural para ele e aquilo que é atributo para ele. Atributo está relacionado ao corpo, está relacionado aos objetos com os quais a gente se relaciona, pode estar relacionado à mente, mas aquilo que você é intrinsecamente é paz, é felicidade. E, portanto, a gente poderia simplesmente fazer um exercício, de fechar os olhos e tentar imaginar, formular a palavra paz ou a palavra felicidade, e você não vai conseguir fazer isso porque não são objetos. Então a gente também relaciona tudo isso àquela Mahavakya, aquela grande afirmação que aparece nos Vedas, que aparece nas Upanishads, não no caso aqui da Katha Upanishad, que é a Mahavakya Tat Tvamasi. Tu és isto. Então, isto é apontado pela palavra Tat. Mas o que é isto? Que forma tem isto? Que nome tem isto? Isto não pode ser definido por nomes ou formas. Isto, dentro desta Mahavakya, é aquilo que é livre de limitação e é Tvamasi, ou seja, tu és isto que é livre de forma e que é livre de limitação. Aí você poderia ficar com a dúvida, mas vem cá, isto que é livre de forma e livre de limitação não é paz, não é felicidade, não está definindo o ser? Não, não está definindo o ser, está apontando para a natureza do ser. Então, esta diferença entre aquilo que define e aquilo que aponta para isto, Tat, tem que ser bem compreendido, porque a natureza do ser é existir. O ser é a eterna, a constante existência que tudo sustenta. É livre do tempo, é livre do espaço e, como já foi dito, é livre de qualquer atributo ou forma. Simplesmente sustenta todos os nomes e formas que existem no universo. Portanto, o ser, ele não está separado, o ser não pode ser dividido. Os nomes e formas, sim, estão separados e podem ser divididos, mas o ser é aquilo que sustenta a todos. Então, a dúvida que pode aparecer aqui também é a seguinte: na aula retrasada, se eu não me engano, é colocado ali símbolos, são colocados ali símbolos de luz para apontar para este ser, e um desses símbolos é o Sol. Então o que acontece? O Veda apresenta nos seus primórdios símbolos que apontam para o ser como símbolos de luz. O Sol, Surya, Indra, que é o raio, e Agni, que é o próprio fogo. Por quê? Porque estes símbolos remetem a
aquilo que permite que o conhecimento se estabeleça, ou seja, quando um objeto é iluminado pela luz de algum deles, você pode conhecer a forma do objeto, você pode conhecer a cor do objeto e etc. Então, os objetos são conhecidos através dessa luz. E essa luz também simboliza o conhecimento, porque o conhecimento, uma vez estabelecido, dissipa a escuridão, dissipa a ignorância relativa a nós mesmos. Então, a dúvida que pode surgir para o aluno é: então, o brilho seria uma qualidade do ser? O brilho seria uma característica do ser? Então, o Veda e principalmente as Upanishads fazem ali uma investigação sobre isso, porque ser é representado sempre pelo verbo asti, que é o verbo ser em sânscrito, tatvam asi, né? Então, este verbo ser aponta para o ser, aponta para esta existência. E, ao mesmo tempo, é utilizado o verbo bhati, que significa brilhar, iluminar. Porém, são apenas palavras diferentes, são apenas verbos diferentes que apontam para uma mesma coisa, porque aquilo que existe é autoevidente, brilha por si só. Você existe, eu não preciso dizer que você existe. Se você está aí me vendo e me ouvindo, é porque você existe. Então você brilha por si só. Você é autoevidente. Mas a dúvida que pode surgir do aluno e a própria semântica, né, das palavras pode criar uma certa confusão. Então, não é que o brilho, não é que a luz seja uma característica do ser, embora os símbolos usados pelos Vedas sejam símbolos de luz. Mas isto não quer dizer que todos os outros nomes e todas as outras formas não existam, não sejam da mesma forma, só porque não tem um brilho próprio. Então, o brilho não é uma característica do ser. O brilho é a natureza do ser. Então, os objetos que brilham têm a característica de brilho, mas eles são autoevidentes também, porque eles existem, e os objetos que não brilham, no sentido de que não têm luz própria, eles também são autoevidentes, eles existem. E por isso o mantra que aparece hoje na Katha Upanishad, que também é um mantra que aparece na Mundaka Upanishad, fala sobre isso, na Tatra Suryo Bhati, na Chandra Tarakam. Não é o brilho do sol, não é o brilho da lua e não é nem mesmo o brilho das estrelas e mais à frente, e nem mesmo o brilho do fogo, que é capaz de iluminar o ser. Você não consegue iluminar o ser mesmo com toda a potência de iluminação do sol, porque o ser é aquilo que sustenta o próprio sol, é aquilo que sustenta as estrelas, que sustenta a lua, é aquilo que sustenta todos os objetos que existem. Então, simbolicamente aqui, o brilho do ser, que não é uma característica do ser, mas é a própria natureza do ser, é aquilo que faz tudo existir, tudo brilhar e tudo se tornar evidente no universo. Portanto, não é uma característica, portanto, essa dúvida se dissipa. Quando eu entendo que o ser é asti e o ser brilha, bhati, não como uma condição, mas como a sua própria natureza, como a sua própria essência. Você é este que brilha por natureza. Você é este que é por natureza.
Tatuamasi é este reconhecimento. Isto, tat, que não pode ser colocado em palavras, tuamasi, tu és. Então, tu és este que brilha, tu és este que sempre existe, tu és este livre de limitações. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.